Ahorita te aviso. Ahí estamos. Bueno, siendo las 10:10 y ya funcionando la grabación de esta sesión, quiero dar la bienvenida a la curadora brasileña Beatriz Lemos. Beatriz y yo nos conocemos desde hace relativamente poco tiempo, ¿no? Pero ingresamos como muy rápido en una relación de trabajo y colaboración, en torno a una publicación que espero pueda ver la luz pronto. Y un poco en estos intercambios y esta situación de trabajo fue que me pareció pues que era sumamente importante e interesante, ¿no? Que Beatriz tuviese contacto un poco con la escena limeña, ¿no? Con la escena del arte peruana. Beatriz es una curadora que ha viajado mucho y ha tenido muchos intercambios con Latinoamérica. Sin embargo, creo, Bea, corríjame si me equivoco, que con el Perú aún no, ¿no? En todo caso es la primera, digamos, situación un poco de diálogo, de conversación que estás teniendo con nuestro contexto. Voy a pasar a hacer una introducción un poquito más formal de Bea. Bea, como les comentaba, es investigadora y curadora brasileña, tiene una maestría en Historia Social de la Cultura por la Universidad Católica de Río de Janeiro. Es la directora y creadora de la plataforma Lastro, Free Exchanges in Art, desde donde, usando perspectivas contrahegemónicas, actúa en la conducción y articulación de procesos en red y transdisciplinarios de creación y aprendizaje. Actualmente, además, es curadora adjunta del MAM de Río de Janeiro y ha formado parte del equipo curatorial de la tercera edición de Frestas, Trienal de Artes, en el CESTI, me imagino, Sorocaba, en Sao Paulo. Como les decía, estoy muy contenta de que se pueda generar un poco este puente entre Beatriz, ¿no? Y con ella, porque es una curadora muy representativa de su contexto, ¿no? También del contexto brasileño y la escena brasileña, y un poco nuestra escena del arte local. Creo que van a haber cosas muy interesantes para discutir. La charla de Beatriz se llama Prácticas de Imaginación para Entretiempos, y lo que va a hacer un poco es exponer su práctica curatorial con un enfoque sobre todo en Lastro. Eh, no sé si llegamos a compartir el material, me imagino que era Beatriz les hablará de Lastro, pero es una plataforma que ella ha dirigido durante muchos años y que es muy interesante porque toma como múltiples formas, ¿no? Es, digamos, tiene estudios curatoriales, educativos, en fin, residencias, exposiciones, en realidad es como esta especie de proyecto como multiforme, ¿no? Y bueno, y también en el MAM Río, ¿no? Está jugando una labor esencial un poco junto a Keina Eleison y Pablo Lafuente, ¿no? Que están un poco a través de la dirección del museo, también un poco problematizando un poco lo que se entiende por la modernidad occidental, ¿no? Entonces creo que también hay un enfoque, digamos, anticolonial, antirracista, ¿no? Que atraviesa muchas de las prácticas de Bea y que creo que, bueno, escucharla, contarnos un poco acerca de estas experiencias y de su contexto va a ser sumamente interesante. Entonces, ya creo que estoy siendo un poco redundante. Te agradezco muchísimo, Bea, por estar acá. Y bueno, nada más que darte la palabra. Gracias. Muchas gracias, Dani, por la invitación. ¿Me escuchan bien? El audio está bien. Yo estoy aquí en el museo. Para mí sería mejor hacer las charlas desde aquí. Después tengo una otra charla aquí en la institución. Y quizá ustedes van a escuchar un sonido, porque estão tendo clases de baile aqui abaixo. Então, não sei se vão aparecer uma música de samba. Bueno, primeiramente, estou muito contenta de estar aqui charlando com vocês, principalmente por ser parte de um projeto independente, onde a educação em artes, né, a conexão entre educação e artes é o ponto principal. E eu creio muito
meu trabalho e minha trajetória é baseada em isto também. E, primeiramente, vocês já vão perceber que, às vezes, hablo um castelhano com muito acento carioca de Rio de Janeiro. Então, nunca perdi meu acento, então, às vezes, é um pouco custoso. Ou um portunhol selvagem, assim, selvagem, que mas eu vou tentar. E aí me gostaria pedir-lhes também que, caso não entendas, né, o que hablo, podem, por favor, perguntar-me e interromper-me, né? E Flor, por favor, me ajude também com algumas coisas, algumas palavras específicas. Bueno, aquí, como introducir, né, Florência, eu trabalho com curadoria há algumas décadas já, principalmente com este projeto chamado Lastro, que é uma plataforma que me dedico muitos anos de minha vida a ella, e que através dela, né, venho fazendo como muitas amistades, né, muitos trabalhos em conexão em Latinoamérica. Vou falar um pouco do Lastro, de los pontos, de los últimos projetos principalmente, pero também me pareceu interessante, importante também trazer algumas obras de artistas que eu tenho investigado, tenho trabalhado em conjunto nos últimos anos, e que estão em exposição agora mesmo em projetos que hago parte, né, curatoriamente. Esta charla de hoje, eu tenho que contar-lhes que eu preparei, né, que eu pensei em falar com vocês aqui, muito emocionada todavia por dois ocorridos, né, em esta semana, muito fortes e que fizeram com que a classe artística, né, a comunidade de las artes de brasileiros estivesse com muitas reflexões sobre a vida, sobre a morte também. Esta semana se foram duas pessoas muito importantes aqui de Brasil. A primeira pessoa foi Jaider Isbel, que era um artista macuxi, indígena da etnia macuxi, que vinha sendo um trabalho e uma existência fundamental para as artes indígenas de Brasil e algumas conexões com países vizinhos também. Era um amigo também, personal, e foi uma grande tristeza coletiva aqui. E ayer, por acaso, uma cantora chamada Marília Mendonça se foi também, num acidente muito trágico. Os dois foram acidentes trágicos e nos quedam a pensar muito sobre o propósito, né, do que hacemos também. Marília era uma cantante muito jovem, de 26 anos, e que foi também fundamental para um movimento feminista dentro da música, onde música sertaneja, né, onde é um campo da música muito machista, e principalmente há anos com uma trajetória de homens e canções desde um pilar, né, desde um ponto muito patriarcal. Então, foram duas pessoas super importantes para o que entendemos como pensamento, como cosmologia do Brasil hoje em dia também. Então, trago esses nomes, não? Essas memórias, para que seja como um encontro onde possamos homenagear também as duas pessoas e que vocês possam conhecer seus trabalhos e conhecer suas obras também, desde agora. São
duas obras muito importantes, que ajudam a entender o que é Brasil hoje em dia. E aí, seguindo assim, eu começo a falar que a partir da invitação, né, de Florencia e depois lá de contato com Dani, eu pensei, a invitação do primeiro correio, né, e-mail, veio para uma chamada para falar sobre minha prática curatorial desde uma perspectiva decolonial, onde que pudesse trazer trabalhos e experiências decoloniais, né? E para mim é muito fundamental fazer a distinção, a separação entre a prática decolonial e anticolonial. Eu costumo e para mim é necessário, né, é fundamental fazer essa distinção, pois há me faltam algumas palavras, há uma base da produção da prática que eu creio que tenho hecho, não, ao longo dos anos, que parte de um lugar não acadêmico, né? As conversações e os impulsos, não, os inícios, quando se empiezan os cambios com artistas, não parte de um lugar da academia, e principalmente as construções intelectuais vêm muito mais das obras, dos trabalhos e das conversações com artistas do que mais de conceitos teóricos ou da academia. Outro ponto também que para mim me ajuda a entender esta distinção é que a maneira de fazer, né, a maneira de fazer a curadoria é algo como o ponto central conceitual, né? A descolonização das práticas, a ideia anticolonial em seu cotidiano, né, e em seu modo de ser. Então, lastro como enfim, a proposição, não, que está adelante, né, na prática, é algo que habla muito mais da maneira que hace, né, da maneira de fazer as coisas, da maneira de fazer curadoria, do que ao contrário de uma plataforma teórica ou conceitual. Não sei se entende? Estão acompanhando? Então, vengo fazendo, não, algumas perguntas. Se é possível, como é possível ter uma atuação cotidiana anticolonial? Como é possível descolonizar, não, a forma de hacermos as coisas, de hacermos arte, de hacermos curadoria, e não somente em campo da teoria ou no campo do pensamento, não? Entendendo aí mesmo que o pensamento parte da prática, parte do corpo e também de maneiras de conhecimento que não necessariamente são as maneiras ocidentais ou ocidentalizantes, não, desde aqui. Então, a intuição, os sonhos, os oráculos fazem parte intrinsecamente, né, parte da natureza desse mundo, não, desse pensamento curatorial, como se dá nessa plataforma. E vengo pensando, enfim, é algo que me persegue, né? Me acompanha, esse pensamento, e penso
me questiono, me pergunto constantemente, não? Como fazer na prática o que é mais difícil. Creio que o grande desafio dentro das cenas de arte e do sistema de arte a ser e não a ser mesmo, não a ser de maneira distinta, porque na teoria nós outros já entendemos, já sabemos que é possível, já estão na academia, já estão nos livros, principalmente se falamos de colonialidade, e também anticolonialidade, já há, né, já se produziu, já temos produzido muito conhecimento escrito e teórico. Pero o grande problema, o desafio mesmo, é fazer em nosso dia a dia, né? E nós outros, desde esse mundo da arte e da curadoria, sabemos que nós outros não saímos de casa para trabalhar e volvemos outra pessoa, né? Temos um campo profissional que a vida e a profissão são limites muito frágeis, não? São quase como promíscuos, não é a mesma palavra? Não sei. Eu não me conosco muito bem sem me conhecer como curadora também. E isso para o bem e para o mal, né? Às vezes me dão crises existenciais, muitas vezes também. Pero eu sou curadora em este mundo, como muitos de vocês são artistas em este mundo, não? É a maneira que nos conhecemos muitas vezes, porque é próprio de nosso meio, nossa profissão, pensarmos e agirmos dessa maneira. Então, creio que esta solução, não, a maneira de facto hacemos na prática, são por eleições, escolhas radicais nos caminhos, como hacer de facto instaurar, né, criar de facto sistemas, mundos paralelos a este imposto, né, a este padrão, a esta normatividade em que vivemos. E aí a radicalidade nos traz também outras composições, né, de vida, ou as outras opções pensar em isto todos os dias, como se fosse, como são as necessidades básicas, como comer, banhar-se, ir ao banho, e etc. E dormir, e acostar-se, e caminhar. Ou respirar, né? Pela maneira, pela respiração. Então, creio que são as duas possibilidades, e essa é a segunda, que é o processo diário, né? Esse processo de todos os dias. Para algumas pessoas é mais fácil, né? A rotina, né? Fazer as coisas todos os dias, e para as outras esse processo é muito, muito custoso, né? Porque quando se queda um pouco mais difícil, nos olvidamos, vamos fazer outra coisa e volvemos realmente a ser as coisas e caminhar na vida de uma maneira que não respeita, não nos ajuda a respeitar as múltiplas cosmologias e composições, né, de imaginação e existência também. E me pergunto também o motivo de tudo isso, né? Para quê? Qual é a proposição de facto, né, de fazer práticas anticoloniais na rotina e no dia a dia?
o porquê disso, né? Por que hablamos que é necessário pensar e entender e respeitar outros pontos de vista, múltiplos, na verdade, múltiplos e de distintos maneiras de existência, né? Cada pessoa tem suas respostas a isso, pero para mim, para eu, é importante perseguir, continuar no mesmo ponto, né, um objetivo final, que é a destruição, dissolução, não? Eu chamo de los delírios coloniais, mas a palavra é enforcantes, como se fala? De los delírios que nos enforcam de maneira mais forte. Já estou criando palavras aqui, tentando me ajudar a pensar. Que são os delírios, a me ver, que as prisões, não? Principalmente, que são as prisões que pensamos, que nominamos, não? Que chamamos de raça e gênero. Então, são duas prisões que nos entendemos neste mundo como a necessidade de trazê-la para uma autoafirmação, não? É necessário entender as distintas racialidades, o mundo, os sistemas de opressão que elegem a raça como metodologia, né, de acesso, principalmente metodologia de logro das coisas, e o mesmo com gênero, né? É necessário entender que esse mundo que vivemos na realidade, eu vou falar sobre isso, não? Também da importância de sempre nos acordarmos que estamos num movimento espiralado, numa espiral circular e não linear, não? Então, vivemos um mundo que também é esse futuro, não? Presente e futuro a todo momento. E passado também. Então, são as três situações que estão simultaneamente, ao mesmo tempo. E agora sabemos que estamos num momento muito crucial, muito importante, que ao mesmo tempo, no mesmo instante, que necessitamos afirmar e se autodeclarar, não? E se auto-entender dentro destes dois delírios, não? Raça e gênero, ao mesmo tempo, temos que ter em conta que são situações que necessitamos destruí-las, necessitamos chegar a um ponto que estas duas categorias já não são necessárias para a vida. Mas a destruição só é possível com a conscientização, porque também não podemos falar, não é correto, não é factível falar que todos somos iguais, né? Somos iguais, ou que as diferenças sociais não são impostas, né? Não são impostas por esses dois lugares. Está tudo aí, está tudo dicho e hecho desta maneira, né? Mas eu creio que são movimentos muito ágiles, muito rápidos, né? Temos que ter a sagacidade de saber que estamos fazendo de uma maneira agora para depois, amanhã, em futuro cercano ou lejos também, esses dois lugares não existirem mais. E aí sim teremos a liberdade, né? A liberdade do corpo, a liberdade de identidade. Sem isso não seremos livres. A liberdade não existe, porque estarei sempre adentro deste meu corpo, que está dentro, que está pautado, não? Que segue
estes padrões, não? Que segue minha raça, minha etnia, de onde vim, minha herança, minha ancestralidade, como potência, como força, principalmente, pero socialmente com muitas outras marcações, né? Com todas as marcações necessárias e que pautam, não? Que dizem, não? Que me colocam dentro do que eu sou autorizada ou é possível de acessar, de acesso em sistemas mundos distintos. E desde aí, desde aí é que parte o que pretendo, não, a ser como persona curadora, que não me conosco sem este lugar, em mundo e em prática de trabalho também. E com isso vengo caminhando com muita gente, né? Caminhando com muitos amigos, amigas, e que são artistas e que são curadores e que são profissionais da cultura e trocando muito, né? E cambiando muito pensamento a partir desse lugar. E caminho um pouco para o título, não, da charla, que as práticas de imaginação para entre tempos. Entendo as obras, não, e também alguns dos projetos, não, de uma curadoria que se entende como articulação, como dibujos de mundo, né, articulação de mundos, como estas práticas de imaginação. E aqui eu hablo da imaginação como um produto, uma consequência do desejo. Né? E tudo está baseado em desejo, não? Tudo está baseado, tudo que hacemos é dependente, se alimenta, né? Se come, se alimenta, tem hambre de los desejos, né? Desejos em português. E aí é importante entender e sempre se acordar que o desejo ele nunca será, não é neutral. Sempre tem a conotação de quem somos, de nossos lugares em uma sociedade, de onde partimos dentro desses dois delírios que falei. E de como, e principalmente, e também como quais são as herências que recebemos para ter os desejos, não? Então, habla também de ancestralidade, de educação familiar, etc. E a partir de aí, o que se entende, e aqui estou falando, né, da prática, principalmente da prática curatorial, e também, enfim, na prática artística, né, desde como vengo trabalhando, acompanhando, trabalhando junto, que esta maneira, não, esta possibilidade de pensar a arte, esta arte específica que estou falando, né, essa visão da arte, é como promover rutas de fuga. Fuga, sabe o que é? Fuga de fugir, não, fugir. Punto de fuga. É a mesma palavra. Sim, la mesma. Fuga, sim. Lá mesmo. É como produzir, como construir, elaborar rutas, promover principalmente, né, a ser visível, a ser real, as rutas de fugas, que constrói também seus próprios túneis, não? Para que os desejos logram existir e se tornar reais também. E esta prática é uma prática que se propõe a construção, né, de epistemologias e construção destes túneis, né, também dibujos de mundos
é uma possibilidade de elaborar, de criar esses microambientes do exercício da autonomia, uma gestão consciente, né, uma gestão responsável, pensando na redistribuição de los recursos, tanto recursos financeiros, não, recursos de investimento, quanto recursos muito caros hoje em dia, que é os recursos de tempo e atenção, não, tempo e dedicação, de fato, a certas proposições. É uma prática totalmente involucrada com a profundidade, os aprofundamentos de los estudos, né, do conhecimento também. Hoje em dia eu não creio, não logro pensar a prática curatorial desde um compromisso radical com a educação, né? As coisas não podem caminhar distintamente em lugares opostos. Então, eu creio na curadoria desta maneira, assim, né? Que somente é de fato, hoje em dia, no mundo que vivemos, a prática para pensar a curadoria, ela deve necessariamente pensar a educação também. Enfim, além da educação, o compromisso com as pesquisas, né, investigação, e a experimentação radical também de las experiências, a experimentação artística, né? E principalmente, principalmente não, pero muito cercana de las dinâmicas onde a vida, né, e as subjetividades estão muito necessárias para esse pensamento material, né, no final. Então, como é interessante pensar nas proposições que afetam diretamente a vida dos outros, não? Da gente. E principalmente para tudo isso é pensar que está em constante corpo, entender o músculo, né, o músculo da escuta, de como saber escutar, e como ter e como fazer o corpo de maneira porosa, não? Como uma esponja. Então, creio que são os dois movimentos instintivos, não, corporais, que são necessários também para se estar em prática. Bueno, falei um montão. Com isso, conto um pouco como é a experiência de Lastro. Vou fazer um rápido resumo em tempo para que logro entender um pouco mais. Isso é uma plataforma que, enfim, já me está aí comigo, não? Está, quase quando uma hija, na verdade, uma hija teenager, uma adolescente, desde 2005, que o projeto existe, e estou pensando a prática, pensando a curadoria a partir dele, né, desde aí. Então, se começou com uma plataforma, um projeto de conexões entre Brasil e países de Latinoamérica, artistas de cenas de arte, né? Profissionais da arte e cultura de Latinoamérica, e se começou com ganas, o desejo inicial era ser uma base de dados, um mapeio de los profissionais. E assim, por aí, eu viajei, né, eu realizei residências como curador invitado de espaços de residências independentes, como também viajando para charlas, workshops, talleres, enfim.
nesta dinâmica de fazer uma fala em algum lugar específico e uma grande investigação das cenas, não? Então, vocês por aí, por este motivo, conosco realmente muita gente de Sudamérica e Centroamérica, até México, nestes 15 anos de proposições. E num determinado momento, comecei a viajar também com artistas de Brasil a estes lugares. Então, os últimos viagens de residência, fizemos em grandes grupos, né, em coletividade. E depois produzimos exposições aqui em São Paulo, principalmente. Então, os dois grandes viagens de projeto de investigação foram, primeiro, em 2010, 2015, onde fui a Centroamérica, Panamá, Guatemala, até México, com um grupo de 15 pessoas, entre artistas e teóricos, curadores de aqui. E depois, um ano depois, fizemos uma exposição em São Paulo. Anos depois, a Bolívia, com um grupo de 10 pessoas, 10 artistas. Nos quedamos com um mês em Bolívia e também fizemos uma exposição em São Paulo. E aí, eu sou de Rio, né? Comecei a viver em São Paulo e começamos o grupo de estúdios, Lastro, que de facto foi a proposição mais recente de Lastro, que de 2017 até 2020, onde nos organizamos todos os martes, semanalmente, durante 3 anos, sem pausa, para pensar uma educação autônoma, uma educação que partisse dos desejos de conhecimento anticolonial também. Então, toda a proposição de estudos, não, como a bibliografia, as charlas invitadas, eram construídas coletivamente com os participantes. E começamos a falar sobre, no primeiro ano, com questões muito direcionadas às racialidades negras e indígenas brasileiras, e no último ano, de 2020, onde nos acometeram, né, a pandemia da Covid, começamos presencial e depois transladamos para online, com uma estrutura muito, em minha opinião, muito radical de conhecimento, muito radical de pedagogia, onde estudávamos a partir de palavras. E assim, e isso tudo, os 3 anos, foi, eu considero, né, eu entendo realmente como uma curadoria, que não necessariamente eu trabalhava com artistas, mas com distintos profissionais também. Os participantes eram de muitas áreas, de muitas linguagens da arte, né, da música, da dança, teatro também. Havia como a gente de cine e filosofia, história, geografia, de muitas áreas. E trabalhávamos desde o princípio da arte contemporânea também, a partir dele. Então, foi, a me ver, uma grande curadoria de 3 anos consecutivos, onde não há uma proposição de exposição no final, mas sim a continuidade do conhecimento como prática, né, artística e curatorial. Enfim, e a partir daí, né, a partir desse momento, né, de estudos, eu, enfim,
outras coisas foram surgindo, não? Se materializando, né? Principalmente em minha vida, em meu caminho, e hoje em dia estou em Museu, né, de Arte Moderna, em Rio de Janeiro, como curadora adjunta. É uma experiência completamente distinta, né, de uma prática autônoma, independente. Hoje em dia hago parte, não sou, estou em um lugar institucional também, e os códigos, as regras são completamente distintas desde aí. Pero toda a experiência do grupo de estudos me traz muitos insights, não, muitas respostas para o trabalho de aqui também, né? Desse trabalho do museu, principalmente, para pensar e questionar a institucionalidade como em geral. Bueno, eu preparei um PDF, né, um arquivo aqui com algumas imagens. Já estou vendo que já tenho 1 hora, 50 minutos falando. Eu queria, antes de apresentar alguns artistas, né, são só 4 artistas que vou falar, trazer um pouco das perguntas que Florência me encaminhou, não? Na invitação, que são as perguntas que eu creio, não? Que são as perguntas centrais do programa, não? E Florência ou Dani, se estou falando algo que não condiz, por favor. Eu creio, eu entendi dessa maneira. Bueno, ¿cuáles son las responsabilidades actuales de creadores peruanos habitando um território marcado por heridas coloniais que alberga grande biodiversidade e grande parte da Amazônia? E aqui, peruanos, eu também incluo os brasileiros também, que somos muito cercanos em este movimento del território. Como mirar ao futuro mientras aún sentimos os efeitos da pandemia e as últimas eleições em nossas mentes, corações, corpos, hogares e calles? Bueno, aqui também lá mesmo, assim, não sei se estão acompanhando, pero em campo político e pandêmico e das estruturas governamentais em relação à pandemia, o Brasil está como nos piores momentos de sua história, né? Pero o que eu queria proponer que eu separei dentro dessas duas perguntas, tenho 4 palavras que me gostaria que vocês tomassem nota, que para mim são as palavras que eu queria ter em conta na mente ao decorrer, né, desta charla, que é responsabilidades, território, heridas coloniais, que é uma palavra, né, um conceito, e futuro. Bueno, creio que falei um pouco, né, dentro dessa minha introdução, não, dentro do que venho falando. Adriana, queres falar algo? Sim. Está sem micrófono. Oi, Beatriz, quería hacerte una pregunta. Cuando hablas de que para ti es importante hacer la distinción entre decolonial y anticolonial, me gustaría saber exactamente a qué te refieres, cuál ves ahí la diferencia. Eu falei um pouco, enfim, há uma diferença, há muitas diferenças, na verdade, né? Cada eu já conversei com muita gente, com algumas pessoas que entendem de maneiras distintas. Pero para eu, assim, para mim, o principal é que
a ideia anticolonial é um conceito que vem, que nasce, né, desde a arte, né, desde as artes, da prática artística, principalmente. E em meu caso, assim, em caso da prática que venho fazendo, as distinções principais são o conhecimento que não surge, não nasce da academia, a ideia de fazer em la própria estrutura, né? O pensamento é ante a prática do que o conceito, na verdade. Então, estamos falando da prática anticolonial antes, né? Antes do pensamento anticolonial. Bases que tem a ver com a metodologia, de fato, né? E por terceiro lugar, me acordei, que o conceito, né, a maneira realmente de pensar a anticolonialidade e a teoria surge, né, nasce ou se fortalece, se fortifica a partir de los cambios com artistas, né? de la charla com artistas, a partir de mirar a obra, de pensar a obra. Então, a conceituação viene mais de los artistas do que necessariamente em resumo de los teóricos, de los intelectuales, basicamente, para esta prática específica que eu hablo, né? Enfim, pero num contexto mais amplo, nós outros, se vamos fazer uma análise muito general, muito ampla da teoria decolonial, sabemos muito bem que seus precursores ou seus os personagens que mais se destacaram, né, na teoria mesma, como difusores, não, da teoria, são pessoas, as mais conhecidas, que estão dentro dos marcadores da branquitude, né, do patriarcal, e principalmente com um desejo, um interesse muito particular em correspondências, em existências afora do território, não, deste território aqui. Ao menos em minha rede mais cercana, a gente que pensa, que defende, né, que justifica mais a anticolonialidade, são pessoas que estão em território e que dependem da racialidade, não? Que falam desde o marcador da racialidade e de uma ideia de gênero não hegemônica também. Me expliquei bem? Sim. Bueno. Dentro destas 4 palavras, não, que eu destaquei nas perguntas do programa, eu queria apresentar essas artistas, não, que eu invitei aqui para falarmos com os outros. Vou falar de uma maneira muito, infelizmente, muito rápida, porque senão não logramos fazer a segunda atividade. Pero me gostaria que nos quedássemos também com a pergunta de quais seriam os levantes, não, as insurgências e proposições de vida mesmo em tempos de quebra, né, em tempos de desvios. E aí regresso novamente ao título desta exponência, que os entretempos, nós outros vivemos, em minha opinião, estamos justamente em um momento de quebra, não? De entretempo, porque estamos
no início, não, começando uma situação de muitos cambios, né, em todas as áreas, né, cambios, desde os cambios climáticos radicais, hasta os cambios sociais, hasta os cambios destes dos cambios propositados por as afirmações dentro de los cânones de raça e gênero, por exemplo. Então, me ver dentro da lógica de um tempo espiralado onde presente e futuro, passado, presente e futuro estão na mesma sintonia e no mesmo instante, entendemos que estamos também no período de romper, né, de quebra. Bueno, estas são. Eu vou tentar acá compartilhar, Matia, só um minuto. Estão vendo? Não. Sim ou não? Não. Espera aí. ¿No? No, todavía no, Beatriz. No. No, en la barra inferior está el rectángulo con la flechita para arriba. Sí, pero yo estoy intentando aquí, tela, una janela. Acá tienes pantalla completa, una ventana o otra ventana. Aí agora foi? Todavía no. Que raro. O que está passando? Compartilhar. Sabes, Dani, aqui não me passa a possibilidade de compartilhar. No, 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 sí. Ele não está como disponível, quizá. O sea, cuando le haces clic al rectángulo con la flecha, te salen las tres opciones. Foi, sim. Ahí Agora está. sim. Aí está. Acho que eu vou. Foi? Estão vendo? Não, tampouco. Sí, sí, estamos viendo. Sí, Sí, ya se sí, ve. sí. Ai, Sim, tá. sim, sim. Então deixa eu apresentar para cá. Agora sim, foi. Ok, não? Sí, se ve Sí, ya perfecto. Sí, sí. Bueno, yo hablé un poco del astro, ¿no? Aquí es la identidad visual que hicimos como celebración de 15 años en 2020. La página web é lastro.art e aí vocês podem acompanhar e conhecer a história do projeto, da plataforma. São todos os viagens estão aí dentro da web, como os talleres, as charlas, enfim. Aqui, uma das proposições do grupo de estudos, onde isso em 2019, onde no primeiro trimestre estudamos as lutas dos povos originários e tradicionais, a ideia de resistência, depois a ideia do campo de ancestralidade política e, por último, o projeto de embranquecimento em Brasil,
que entende a ideia de mestiçagem como genocídio também. Então, a partir de aí, deste programa, o grupo cresceu, não em termos de participantes, e este ano foi com todo 9 meses, não? 9 meses de um grupo muito grande de 40 pessoas, gratuitamente, né? Era um grupo gratuito, sim, e livre também, gratuito e livre. E aqui, la última de 2020, né? A proposição donde estudávamos a partir de los conceptos, el núcleo 1, los primeros 3 meses, el cuerpo, territorio, desterro, economía, trauma, imaginación, y las palabras, conceptos determinavam a bibliografia. E a bibliografia, a maneira de estudar, né, os insumos, os contenidos, veniam de proposições coletivas. Então, eram autônomas e coletivas, né? Voluntárias também. Bueno, aqui eu entro na proposição, né, de artistas. Uma das exposições hoje em dia que está em cartaz aqui em Brasil, que eu hago parte da curadoria, é El Rio é uma serpiente, que é a Trienal, a terceira festa trienal, organizada por SESC Sorocaba, que é uma instituição privada aqui de São Paulo. E aí, com uma trienal, são quase 60 artistas de distintos países também, onde estou junto ao lado de Diane Lima e Tiago de Paula, nesta curadoria que durou como uns 3 anos para que estivéssemos juntos, porque a pandemia também nos atravessou, e tivemos que adiar um pouco. Bueno, dentro desta enorme exposição, que eu não vou entrar muito nos conceitos, traje aqui a obra Desambiguação de Jonas Van, que são nada mais que dientes, mandíbulas, não? A partir de dientes de resina, não? Arcadas dentárias hechas em colaboração com dentistas, né? Profissionais dentistas. Jonas invitou 5 pessoas trans. Jonas é uma pessoa, né? Uma pessoa trans também. Então, as trans e racializadas também. Então, a partir da ideia que o diente é a composição de nosso corpo, que é mais resistente, ao fogo, por exemplo, e junto com as pedras, principalmente a ametista, que é o triplo da resistência também ao fogo. Jonas hace como uma composição de dentes de pedras de um grupo de invitadas, né, de pessoas invitadas, com uma ideia de que não há no mundo uma separabilidade entre a matéria mineral e natural vinda da natureza bruta. Não há separação, não há separabilidade dentro de los corpos de los seres entendidos como humanos também. E isto como uma metáfora, como uma proposição, principalmente uma proposição adelante, uma proposição de futuro para uma intrínseca simbiose, não? Encontro entre a matéria das pedras preciosas, não? Que são também materiais entendidos em diferentes cosmologias como elementos de cura, espiritualidade e conexão com divindades também, dentro destas composições corporais. Então,
para imaginar seres vivientes, não, seres vivientes do futuro composto de dientes de pedras, como ametista, aqui há quartzo verde, obsidiana e quartzo rosa também, e pirita, esse de la direita. Bueno, eso está en São Paulo, nessa exposición. Es una sala con las mandíbulas en la pared y dos vídeos también, que yo no voy a presentar acá. Bueno, outra exposición de mi curadoria também, que eu hago parte dentro de um grupo curatorial, que está aqui presente, que está em cartaz, né, está em exibição aqui no Museu do Rio. Composiciones para tiempos insurgentes, es una exposición grande, colectiva también, principalmente con artistas brasileiros, y que habla de dinámicas de vida a partir de insurgências temporales, ¿no? Como seriam as insurgências, as urgências principalmente, dentro de uma temporalidade circular, de uma temporalidade espiralada, né? Espiral. Então, é uma exposição onde distintas artistas de distintas gerações, né? Hablam de dinâmicas, de estratégias de continuar vivo, cosmologias que não se submetem a pautas ocidentais, a ideia de relações entre a ideia de humanidade e natureza no sentido não ocidental. E aqui uma das obras é de Castiel, Vitorina brasileira, uma artista brasileira que trabalha com muitas coisas, há uma produção muito vasta de Castiel. Pero aqui estamos em exposição El Corpo Flow, que é uma série de fotografias, uma série fotográficas, onde Castiel propõe uma metamorfose entre humanidade e natureza, nesse sentido, como se seu corpo se transformasse em planta, em flores, em ervas também. Aqui com mais detalhes, é um estúdio cromático, ritualístico também. Cada fotografia é um ritual em si, não? Um ritual mesmo, que o artista vem desenvolvendo há 3 anos, 4 anos. E aqui, em esta exposição especial, temos dentro, há um salão monumental aqui em Man, onde são duas paredes grandes, painéis, né? Num sentido para que o público, né, o visitante, a pessoa que visita a obra, a exposição, possa ter um painel, né, um panorama de impacto, não? É um lugar grandioso de impacto neste corpo mesmo. E aqui Castiel está propondo também outras distintas maneiras de vida, numa concepção onde a prática contra-hegemônica, contra-ocidentalizante está imposta. Outra exposição de Man Rio, que também está atualmente aqui, é O que se degrada segue em frente, de Ana Clara Tito, onde eu hago a curadoria sola. Bueno, Ana Clara Tito, esta exposição faz parte de um programa chamado Supernovo. Supernova é um fenômeno astronômico, né, de encontro de estrelas, encontro de astros para que se constroem uma massa, uma deformidade de energias. E aqui é um programa para fomento
investimento, fomento de artistas que não estão num lugar para que realizem exposições individuais, de artistas que não estão, todavia, num lugar de legitimação dentro do sistema, não? Dentro da área de arte. Então, alguns são artistas muito jovens ou artistas ou pessoas que não vivem em centro mesmo econômico do país. Artistas que estão na Amazônia, que estão na região do Nordeste, Centro-Oeste, fazendo trabalhos que tampouco estão em galerias, no mercado de arte também. E aqui a Ana Clara trabalha com a materialidade do cimento e da construção civil, como vergalhões, arena, barro, arena e cimento mesmo, para construir para pensar a forma. O que interessa é a forma da escultura, a forma escultórica principalmente. E aqui construímos juntas, não, eu e a artista, uma instalação onde para pensar a arquitetura mesmo do museu do avesso, né? Como chamamos aqui, como se estes núcleos, essas pequenas esculturas fossem órgãos internos de um grande corpo. Então, são os riñones, o coração, os pulmões, enfim, hígado e etc. Pernas, braços também. E também é um estudo cromático, não? E aqui, para mim, é muito importante também trazer Ana Clara como uma artista mulher negra, pero que não necessariamente necessita falar das identidades ou subjetividades para estar em campo mesmo da arte. O desejo de pensar e trabalhar de Ana Clara é a escultura, é a forma. Então, este corpo também está organizado e também está autorizado de falar de arte simplesmente de las colores, do estudo cromático, do estudo formal. E, para finalizar, a identidade é ficção, de Salisa Rosa, que não está em nenhuma exposição comigo, mas a próxima artista aqui do museu será Salisa com outro trabalho, todavia está em montagem. E a obra de Salisa é a trampa com a identidade, né? Salisa é uma pessoa indígena, pero tampouco cresceu em contexto de aldeias, não, de comunidade. Então, há um movimento hoje em Brasil muito grande de indígenas urbanos ou indígenas em processo de autodeclaração, de autoafirmação. Pessoas que são vítimas de las heridas coloniales, não? De los robos, de los secuestros, de los genocídios indígenas do país, da nação, e que se perderam, não tiveram a oportunidade de uma conexão com sua história, né? Então, Salisa é uma dessas artistas, como muitas outras, que estão dentro de um lugar de reconhecimento indígena. E aqui trazem uma série de fotografias, que fazem como uma trampa, entendendo que a identidade mesmo é uma ficcionalidade. Que mesmo que tentemos provar para nós outros e para a sociedade, para os indígenas aldeados, de onde vinimos, que as histórias são frutos, não são hijos também da violência mesma do país. O que importa, o mais importante não é provar em termos de identidade, de ícones dessa cultura, das culturas,
pero sermos nós mesmos. Né? E aqui a artista traz distintos comentários, não pontos de trampas, como trampas, né? Como ironia desta simbologia indígena, de uma simbologia tradicional, pero não como uma burla, né, ao tradicional, muito por lo contrário, como uma crítica às exigências que não encontram compatibilidade entre o tradicional e o contemporâneo também. É como falar que uma pessoa indígena não se pode usar celular, por exemplo, não se pode acessar o computador. Bueno, essa lista está aqui, se inaugura no próximo sábado, dia 13 de novembro, sua exposição individual aqui no museu, que seu nome será América, e está em montagem toda ahorita, então não tenho imagens para mostrar-lhes, mas é uma celebração a sua abuela, que se chama América, que nasceu no mesmo dia de la invasão de Cristóvão Colombo nas Américas, e está hoje em dia com o processo de Alzheimer, da doença do esquecimento, da doença, da enfermidade que se olvida, não? Que é o processo de olvidamento, será? Não sei se a palavra existe. Então, a artista está propondo uma relação, né, um entendimento de como a América regressa, volta a Biayala a partir do processo de Alzheimer de sua abuela América. Né? Então, é um projeto muito lindo, muito bonito, que está sendo com cerâmica, principalmente. Acabou. Okay. Bueno. Vou vendo aqui. Bueno, como havia dito, um rápido apanhado, uma rápida seleção de 4 artistas que estão muito próximos, muito cercanas, né? Muito cercanas de minha prática ahorita, que estão em exposição também, que eu estou trabalhando junto com elas no momento, e que me ajuda principalmente a pensar, a entender nação, não entender este Brasil e em consequência alguns pontos similares, em similitude a outros contextos, né, de Latinoamérica também. Bueno, sabemos que vamos, né, continuar aí a charlar um pouco mais, agora mais em privado. Não sei se querem comentar algo ahorita ou nos despedimos aqui dessa primeira sessão e seguimos para a outra. Como se sentem? Bueno, muchas gracias, Beatriz, por esta primera parte de la sesión. Entonces, la damos por terminada. Voy a dejar de grabar en unos momentos.